Ah, como diz o poeta, que pode uma criatura senão entre criaturas amar? Que pode, pergunto, o ser amoroso em rotação universal, se não rodar também e amar, amar. Hoje eu me perguntei o que tem por trás desses seus olhos verdes, desses seus olhos verdes. Muito boa noite, meu povo! Sejam muito bem-vindos à nossa live de perguntas e respostas. Hoje tem coisa nessa live, vou falar pra vocês. Olha só. Olha só, a gente vai sair daqui meia-noite hoje. Não, quando acabar o meu vinho eu saio, essa taça só. Sejam muito bem-vindos à nossa live da nossa terça-feira. Vem aqui que eu vou te dar o meu amor devagarinho. Devagarinho. Eu quero te dar. Ó, o povo já tá com vinho pra me acompanhar. Gostei. Não me deixem só. Boa noite, Yara. Seja bem-vinda. Vamos compartilhar essa live então, tocar nesse aviãozinho, trazer mais pessoas para essa live, para a gente poder mudar as vidas, poder ter vida mais leve. Que hoje vamos aprender muitas coisas aqui. Adoro essa música. Trabalhar então, não é mesmo? Meu povo, então, o que eu preparei hoje para vocês? Eu preparei não, quem preparou foi vocês, na verdade. Eu tô aqui só para servi-los. Por quê? Porque hoje eu vou responder todas as perguntas todas não, porque tem muitas perguntas que foram repetidas, né? Eu vou responder as perguntas que vocês fizeram na caixinha entre ontem e hoje. E vou responder também as perguntas que vocês fizeram naquele questionário da Masterclass. A pergunta que dizia, se você pudesse tomar um café com a Lisiane, o que você perguntaria? Eu trocaria o café por um vinho. E aí a gente vai nessas perguntas, certo? Vamos lá então. Primeira pergunta, o que eu faço para mostrar para um filho o quanto ele está errado? Eita, essas mães não sossegam, né, gente? A gente precisa entender uma coisa, principalmente quando a gente estiver falando de filhos adultos. Deixa eu só colocar no mudo isso. A gente precisa entender uma coisa, meu povo. Os filhos, eles vão errar. Então, os pais precisam liberar os filhos para eles errarem também. Ou as mães que estão aqui, incluindo eu, nós nunca erramos enquanto filhos, nós sempre fomos protegidas, sempre fomos, né? Estivemos dentro de uma redoma para não errar. Alguém aqui nunca errou? Falem aqui para mim. Então, sobre essa pergunta, o que eu faço para mostrar para um filho o quanto ele está errado, é deixando ele errar. Porque é vivenciando o erro e
dando conta das consequências desse erro que ele vai aprender. Nós precisamos liberar os nossos filhos para errar. Principalmente, gente, os filhos adultos, né? As mães precisam soltar esses filhos. Não é nem os filhos soltar a barra da saia da mãe, é a mãe soltar a barra dos filhos, porque a vida deles fica pesada. Então é isso. A resposta para essa pergunta é: permitam que os filhos de vocês errem e arquem com as consequências dos erros deles. Só assim que eles vão aprender. Se ele errar e você for lá e querer sofrer a consequência do erro dele, aí de nada adiantou. Nada ele vai aprender com isso. Inclusive, ele vai querer errar mais e mais porque ele sabe que o erro não vai ter consequência. Entendem isso? Faz sentido para vocês? Continuando então. Que conselho, eu não dou conselho, mas tudo bem. Que conselho você daria para alguém que não se sente parte da família? Gente, isso é muito comum acontecer. Principalmente as ovelhas negras, né, da família, elas nunca se sentem parte dessa família. Mas o que eu digo para vocês? Que nós, sentindo ou não, fazendo parte da família, a gente faz parte dessa família, a família age na nossa vida, age no nosso presente e nós estamos emaranhados com a nossa família. Quer a gente sinta conexão, quer não. Não importa. Então, o meu conselho é que você faz parte dessa família, sentindo ou não sentindo, querendo ou não querendo. Entende isso? É simples assim, gente. É simples assim. A Lari tá falando aqui, já é difícil ensinar a se vestir sozinho, imagina depois. É bem isso, os filhos têm que ter autonomia, a gente tem que criar eles para eles terem autonomia, inclusive terem autonomia para errar, né? E arcarem com as consequências. Gente, que mais? Por que não consigo ter confiança? Olha só essa pergunta. Por que a gente não consegue ter confiança? Gente, a confiança a gente adquire quando a gente tem um contato, uma vivência, um fluir com a energia do nosso pai. A confiança a gente adquire através da esfera do masculino. Então, essa confiança, essa segurança vem dessa vivência que a gente tem com o mundo do pai, com o mundo que vem através do pai. Então, quando eu não tive essa convivência, ou quando eu ainda tô no modo infantil de operar, eu me sinto insegura. Então, o que a gente tem que fazer? Qual que é o movimento, né? Digamos que agora não tem mais a possibilidade de retomar o contato com o pai, eu me conecto com a alma dele. E aí, como que eu faço esse olhar para a vida de um modo adulto? Rompendo o vínculo com o nosso primeiro amor, as mulheres, o pai, e os homens, a mãe. Se eu não rompo esse vínculo, eu vou para o mundo dos adultos de forma infantilizada. E quando eu vou assim para o mundo, eu sinto o quê? A insegurança. Eu não sinto confiança. Só que eu vou explicar para vocês que a confiança, ela quase nem existe, gente. O mundo dos adultos é o arriscar, é eu ir com medo mesmo, é fazer e me entregar para o movimento, entendem? Então, é isso que acontece quando a gente cresce, quando a gente tem que adultecer. Então, não importa se tu tem confiança ou não, a gente tem que fazer, a gente tem que ir para o movimento. Certo, meu povo? O que mais? Vamos lá. Qual o meu primeiro passo para mudar? Me sinto travada. Essa é uma pergunta. A outra, é possível ter mudança? Tem mais outra. Tem várias parecidas assim. E aí, o que eu digo para vocês? É possível sim. É possível ter mudança. Desde que
eu entenda que só eu posso fazer essa mudança. É eu que tenho que mudar, não é o outro. Quando eu percebo que esse movimento ele precisa nascer daqui, oremos para esse botão não estourar agora. Quando a gente tem a noção que essa mudança tem que partir de mim, eu olho para a mudança como algo que eu tenho que me apropriar e não o outro. Então, é possível sim, quando eu me responsabilizo e quando eu tomo a decisão de fazer algo por isso. Sem decisão, a gente não muda. É o que eu falei para vocês na Masterclass, né? A decisão que ela fica no pensamento, ela não causa transformação. Entendem isso? A gente não muda só decidindo aqui no pensamento. A gente precisa adotar as posturas da mudança, tomando decisões. E essas decisões incluem o que eu quero, o que eu vou excluir, o que eu preciso reciclar e o que eu preciso deletar. Entendem? É assim que a gente começa esse processo. Como voltar a ser feliz? Quem quer voltar a ser feliz aí? Pena que eu não sei quem escreveu isso. Aliás, eu não sei de ninguém, né? Gente, primeiro, pra gente voltar a ser feliz, a gente precisa parar de olhar para o passado. Porque se eu falo isso como voltar a ser feliz, quer dizer que eu tenho uma referência do passado onde eu fui feliz. E que algo aconteceu onde eu não sou mais feliz. Então, a primeira coisa para você voltar a ser feliz é parar de olhar para o passado sentindo pena de você mesmo, sentindo revolta, sentindo-se injustiçada por alguma coisa que aconteceu. Você vai começar a ser feliz quando você olhar para o passado e entender que tudo foi como tinha que ser. Quando você tiver esse olhar sobre o passado, você retoma a sua força e aí você tem atitudes para te fazer feliz. Quando eu estou conectada no meu presente, construindo a minha vida no aqui e agora, eu consigo ser feliz. A gente só é feliz, gente, no presente. Nós só somos felizes aqui e agora. Nós não somos felizes no passado e nós não somos felizes no futuro. Nenhum chegou. Um já passou e o outro não chegou. Então a gente volta a ser feliz quando a gente olha para o presente, quando a gente agradece as bênçãos que a gente tem, quando a gente para de olhar para a dor, quando a gente para de reclamar e quando a gente sai do papel de vítima. É assim que começa a nossa felicidade. Faz sentido para vocês isso? Ou vocês acham que eu tô loqueando aqui? O que vocês me dizem? Gente, apesar de eu estar respondendo as perguntas, vocês podem fazer perguntas aqui porque eu vou responder, tá? Que mais, meu povo? Entenderam a questão da felicidade? O Bert falava assim sobre a felicidade. Total sentido, né, Mônica? O Bert falava assim que a felicidade está naquelas coisas do nosso dia a dia, na nossa rotina, nas coisas básicas e essenciais. Só que nós não temos esse olhar treinado para ver que o essencial é simples, como ele diz no livro, né? Inclusive, esse livro dele é maravilhoso. Gente, outra pergunta. Como posso evoluir? Como a gente pode evoluir? Acabei de falar. Parar de olhar para o passado como vítima, com revolta, se sentindo enganada. Com autoconhecimento, a gente começa a evoluir. Com responsabilidade sobre tudo o que aconteceu na nossa vida. Tudo o que aconteceu na nossa vida é nossa responsabilidade. Não foi porque você se envolveu com fulano, que te traiu, que não sei o que. É nossa responsabilidade. Tudo o que acontece na nossa vida é nós que temos que fazer algo com isso.
Então é assim que a gente evolui, sabendo que eu tenho que fazer algo, eu tenho que responder pelas minhas dores. É eu que vou ter que buscar a solução, não é o outro. E aí eu consigo mudar. Assim que a gente começa a evoluir, olhando para o que me cabe. Se a gente for ver, gente, o outro não tem nada de responsabilidade sobre a nossa vida. É tudo com a gente. E isso eu ensino na jornada da metamorfose. É um processo. Como posso constelar o amor? É simples, é só marcar uma constelação que a gente ainda tem horário para julho. E aí a gente constela a sua vida amorosa, a sua vida afetiva. Inclusive hoje eu fiz uma constelação linda do amor. Muito legal. Gente, por que sofro tanto nos meus relacionamentos e dou o meu melhor? Gente, eu fazia muito essa pergunta pra mim. Por que, se eu sou uma pessoa tão boa, por que essas coisas acontecem comigo? Por que, gente? Porque a gente não entende sobre o equilíbrio entre o dar e o receber, porque a gente não entende sobre os emaranhados sistêmicos que agem sobre a nossa vida, né? Então, quando eu entender que as relações precisam ter o equilíbrio entre o dar e o receber, quando eu paro de achar que só eu tenho que dar o meu melhor e começar a entender que eu também preciso receber o melhor do outro, aí as relações, aí tu vai parar de sofrer nas relações. Enquanto tu achar que vai ter que fazer pelo outro, vai ter que entregar, vai ter que agradar, porque tu não pode perder aquela alma cebosa, e aí mais tu vai ser infeliz, mais tu vai ser, tu vai sofrer. Por quê? Porque tu não é ensinada, tu não foi ensinada a receber o melhor do outro, você só foi ensinada a dar o seu melhor. E o relacionamento para dar certo é, eu dou o meu melhor e o outro me devolve o melhor dele. Eu dou o meu melhor e o outro me devolve o melhor dele. Se isso não acontece, a gente vai sofrer sim. A conta não fecha, entendem isso? O que mais, meu povo? Essa pergunta é longa, mas eu vou responder. O que tenho que fazer? Prestem atenção. O que eu tenho que fazer para pôr um fim nesse ciclo vicioso de relacionamentos com homens narcisistas, manipuladores, mesquinhos financeiramente, mentirosos, pobres de espíritos que não têm palavras? Quero dar um basta nisso. Olha só isso, gente. Como esses homens são monstros, meu Deus, narcisistas, manipuladores, mesquinhos, pão duro, mentirosos, pobres de espírito. Meu Deus, homens, vocês são monstros, né? Quando a gente parar de focar nos defeitos, tá? Se você se conecta com esse tipo de homem, é porque você é tóxica antes consigo mesma. Nós só entramos em relacionamentos tóxicos, gente, quando nós já estamos numa relação tóxica com a gente. Esses homens mesquinhos, narcisistas, manipuladores, só entram na nossa vida quando nós já temos esse tratamento com a gente. Vocês sabiam que a gente que ensina eles serem assim, né? Eles a nos tratarem assim, porque é o jeito que a gente se trata. Nós somos tóxicas. Entendem isso? E só vai mudar quando você tirar esse olhar de vítima. Eu fui vítima desses homens narcisistas e manipuladores. Se apropriar da tua responsabilidade de fazer algo por você, de arrumar a solução para sair desses ciclos de repetições. Entendem isso? Ficar com esse discurso. Gente, o Bert falava assim, quer se manter no problema? Começa a falar sempre a mesma história, o mesmo discurso. Cada vez o problema cresce mais. Então, cada vez que eu falo todo esse problema dos homens mesquinhos, tóxicos, narcisistas, mentirosos, pão duros,
a gente vai estar cada vez atraindo mais desse lixo aí. Entendem isso? Faz sentido para vocês? Eu gosto de ver que os homens são bem quietinhos aqui, ninguém fala nada. Eu queria fazer uma live só para os homens, para ouvir eles falarem mal da gente também, porque olha, nós não somos fáceis, hein? Fala sério. Fala sério. Que mais, meu povo? Como devo atuar na minha vida amorosa? Olha só, primeira coisa a gente tem que entender. Vida amorosa também segue as leis, a ordem, as leis da ordem no relacionamento. Que leis são essas? Equilíbrio entre dar e receber, tá? Falta o vinho, vai buscar então. O que falta, o que precisa atuar então na vida amorosa? Equilíbrio entre dar e receber. Anotem isso, porque sem essas três coisas o relacionamento não funciona. Hierarquia. O casal precisa ter o mesmo peso, o mesmo nível dentro do relacionamento. E a terceira coisa, sexualidade. É isso mesmo, gente, sexo mesmo. Um casal que não tem relação sexual, onde a relação sexual não é importante, ele já deixou de ser um casal. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, que deve atuar na nossa vida amorosa, são essas três leis. O equilíbrio entre o dar e o receber, a sexualidade e a hierarquia. Ou seja, não há hierarquia, os dois têm a mesma posição, o mesmo nível hierárquico. Isso tudo eu ensino, tintim por tintim, bem esmiuçadinho dentro da jornada da metamorfose, certo? Que mais, meu Deus? Essa é boa. Essa é boa. Como ter coragem para tomar atitude no meu relacionamento abusivo? Como ter coragem para tomar atitude no meu relacionamento abusivo? Primeiro, assumindo a tua parte de responsabilidade nisso, sair do teu papel de vítima e procurar ajuda profissional. Gente, é preciso, em situações de relacionamento abusivo, procurar ajuda profissional. As pessoas que são codependentes, as pessoas que vivem nesses relacionamentos sem ajuda profissional, dificilmente elas vão sair desse buraco. Porque elas ficam buscando justificativas para se manter nessa relação. Ela se alimenta dessa relação. Os dois, né? O casal, no caso. Entendem isso? Faz sentido para vocês? Essa também é muito boa. Sou ciumenta. Vejo tudo à volta, mesmo quando não quero ver. Gente, eu era também assim, terrível. Aí, quem já me acompanha aqui, já me conhece, já sabe, né? O ciumento, eu comecei a mudar. O ciumento, dentro da visão sistêmica, ele quer mandar o outro embora. Então, esqueçam aquela historinha que, quem ama, cuida. Quem sente ciúmes é porque não quer perder. Quem sente ciúmes quer mandar o outro embora. Meu Deus, como assim? Gente, é assim mesmo. Então, inconscientemente, o ciumento, ele, por lealdade ao sistema, que sistema? A família. A quem da família? As pessoas que não puderam viver o amor, os divorciados, os que não casaram, os que morreram precocemente. A gente fica enredado nesses destinos. E aí, inconscientemente, a gente age de forma que queira mandar as pessoas que se aproximam da gente embora. Entendem isso? Isso é um emaranhado que a gente começa a entender a serviço do que está os ciúmes. Então, inconscientemente, eu mando o outro embora. Eu infernizo
para mandar o outro embora, só que o outro diz, olha, eu não aguento mais. E aí ele fica naquela posição, né? Na boa consciência, onde nada acontece, a vida só afunda. Nada acontece de bom, só de coisas ruins. Entendem isso? Ah, sim, o livro que eu indiquei, As 5 Linguagens do Amor, é sensacional. É mesmo, gente, só que agora tem mais 2 linguagens, já são 7. É muito bom esse livro, eu sempre recomendo mesmo, tá? Então, ciumentos, pensem agora, tanto homens quanto mulheres. Gente, o ciumento, ele quer mandar, inconscientemente, ele quer mandar o outro embora. Ele quer terminar com a relação, tá? A outra pergunta, essa foi um desabafo, ela colocou assim... agora mesmo eu tava pensando que eu não sou a mulher que sonhei em ser e nem estou perto dela. Mas mulher, isso aqui é pra tu ler. Eu não sei quem me escreveu isso, mas isso aqui é pra tu ler e dizer, chega de ser assim. Agora eu vou fazer algo com isso. Olha quanto tempo eu perdi da minha vida e agora eu vou fazer algo bom com a minha vida. Chega de perder tempo. Entendem isso? Mas o que eu vou fazer de bom? Gente, terapia, constelação, mentoria, curso, atualização, sabe? É buscar o autoconhecimento, buscar o amadurecimento, a maturidade emocional. Então, se tu tem essa noção, começa a fazer algo com essa informação que a tua consciência te trouxe. É assim que a gente começa a mudança, percebendo aonde nós estamos. A que ponto nós chegamos? E foi isso que aconteceu comigo, né? Então, o que eu falei para vocês, eu tinha um vazio que me acompanhava desde sempre. E esse vazio nada preenchia. Nem compra, nem roupa, nem viagem, nem namorado, nem nada. Isso me acompanhava. Então, quando eu vi que, opa, não tá legal isso. Eu preciso fazer alguma coisa, minha vida vive em ciclos de repetição, as coisas não mudam, eu não consigo vingar nas áreas da minha vida. Eu costumava dizer assim que o meu filho era o único projeto que deu certo na minha vida. Olha o absurdo, gente. Olha o peso que a gente coloca em cima de um filho. Entendem isso? Então, quando a gente tem essa percepção de que, olha a merda que eu fiz na minha vida até hoje. Mas agora chega, agora eu dou o basta, porque a mudança ela só acontece quando eu dou esse basta. Chega de sofrer, cansei. E agora eu vou buscar fazer algo com isso. Mas o que o Bert diz é assim, que a alma ela é lenta. Então tem gente que busca soluções, que quer buscar, e tem gente que demora mais a fazer esse movimento de mudança. Cada um vai ter o seu tempo, mas cada um também vai colher as consequências dessa demora. Porque a vida, ela chama a gente para o amadurecimento. Ela chama a gente, através da dor, para a gente poder melhorar, para a gente poder evoluir. Enquanto a gente não ouvir esse chamado e fizer algo com isso, as situações vão acontecer, os sofrimentos vão se repetir até que eu resolva olhar para isso. Certo? Obrigada, Esther. Gente, vamos lá. Podem fazer perguntas, tá bom? Isso aqui dessa mulher que ela escreveu, esse desabafo, tem muito a ver com a minha história. Muito mesmo. Insegurança, outra pergunta. Insegurança, medo. Estou travada, não consigo sair do lugar, mesmo com força de vontade. Quero destravar, falta dinheiro, o que eu preciso fazer? Gente, insegurança, medo, todas essas coisas, as pessoas que não conseguem sair do lugar precisam se reconectar na esfera do Pai, precisam olhar para o Pai. Amor interrompido em direção ao Pai. As pessoas que têm muitas ideias, muitos planos, estão sempre com a cabeça assim cheia de criatividade,
Só que na hora de concretizar, na hora de fazer, na hora de arriscar, elas morrem na praia. Porque isso vem da esfera do pai, da esfera do masculino. Então, é preciso fazer essa reconexão de alma com o pai, certo? A falta de dinheiro. Quem tá falando aqui, né? Quem perguntou, e aqui tem muitas perguntas sobre o dinheiro. Falta de dinheiro. Para onde eu preciso olhar? Eu preciso olhar para a mãe. Eu preciso me conectar na alma dessa mãe. Então, assim, né? Quando eu vou fazer uma constelação e a pessoa fala assim, não, minha relação com a minha mãe é ótima. Daí a gente bota no campo, né? Até queria mostrar aqui a bacia com água para vocês. E aí o que acontece? A filha e a mãe, cada uma vai para o seu lado. Então, totalmente a filha não consegue olhar para a mãe. Então, o que acontece? Tem algo ali que eu preciso reconectar com essa mãe para o dinheiro fluir na minha vida. Então, a mãe é a figura principal na nossa vida. O Bert mesmo falava isso. Então, o sucesso tem a face da mãe, como dizia Bert Hellinger. Certo, meu povo? Entendem isso? Aqui a mesma situação, olha só. Tenho dificuldade de terminar o que eu começo, desisto fácil, estou com a cabeça cansada, parece que tudo parou no tempo, minha vida parece que não sai do lugar e continua sempre a mesma coisa, não tem mudança na minha vida profissional como na vida pessoal. Eu não sei como vocês aguentam viver assim. É sério, eu já teria me inscrito na jornada que vai estar aberta só até amanhã e depois não tem previsão de abrir, tá, gente? Porque se eu tivesse no tempo que eu tava no limbo, se alguém tivesse me mostrado, se alguém tivesse dito, olha, aqui tu tem o mapa, o manual para te poder ter a postura sistêmica, tu poder mudar tuas relações, poder ficar bem consigo mesmo, eu não teria dúvida que eu iria atrás. Mas as pessoas hoje ficam resistindo, buscando sempre desculpas para quê? Para se manter no mesmo lugar. Entendem? Porque isso nos mantém confortável e pertencendo ao nosso sistema familiar. Aqui uma pergunta da Kelly, ela pergunta assim, então se eu falo sempre sobre o homem abusivo, preguiçoso e imaturo, eu atraio esse tipo de homem? Lógico que sim. Tu tá atraindo isso é física quântica. Tudo aquilo que eu dou atenção, cresce. E o Bert falava assim, tudo aquilo que eu quero excluir, gruda em mim. Quanto mais eu quero que vá, mais fica. É a atração. Então, se eu começar a pensar o quanto eu sou abusiva, o quanto eu sou imatura, o quanto eu atraio esse tipo de homem, por que eu permito que esses homens entrem na minha vida? E aí sim a coisa vai mudar. Entendem isso, gente? E eu tô falando isso porque eu vivi também relacionamentos tóxicos. Então, a culpa antes, o problema tá com a gente. Entendem? O problema não é o outro, o problema somos nós que permitimos, nós que nos relacionamos, nós que nos alimentamos desse veneno. Faz sentido isso para vocês? Que mais, meu povo? Tô com calor já. Olha só, outra pergunta. Sem vontade de realizar coisas no dia a dia. Profissionalmente não tenho crescimento. O que acontece aqui? Vamos lá. Aqui tá a pessoa que fez essa pergunta. Não tenho força, eu não tenho força no dia a dia, me falta vontade de realizar as coisas. Ela tá aqui, sozinha. O que acontece? Ela procura uma motivação sempre fora dela. Só que qual que é o segredo para a gente sair desse movimento? É nos conectar com a energia de pai e mãe. Quando eu entendo que aqui eu tenho combustível para eu realizar,
para eu ter força, para eu poder andar na vida, eu saio dessas situações. Agora, quando eu só tenho um dos pais aqui, o outro não pôde ter esse lugar, eu ando também com esse cansaço, eu ando também deprimido. Então, o movimento é ter a energia do pai e da mãe na nossa vida. É assim que funciona. Isso mesmo, Kelly, ó, ela tá dizendo que conseguiu sair de um relacionamento tóxico quando ela se deu conta da falta de amor próprio dela. E é assim que começa o movimento mesmo. Bem assim, tu é guerreira, porque se tu conseguiu sair só com essa percepção, olha, parabéns. Que mais, meu povo? Olha só. Tem uma adolescente, olha a pergunta, tem uma adolescente de 17 anos que não aceita cobranças, se acha perdida e incompetente. Como lidar? Adolescente, né, gente? Eu tive um bichinho desse aqui em casa também. Eu também já fui um bichinho desse. Adolescente é coisa séria, né? Ô, fasezinha, meu Deus! Coitado da minha mãe, meu senhor! Gente, o que acontece? Isso é uma fase, graças a Deus, né? Onde eles se sentem o quê? O adolescente é assim que funciona, gente. Eles se sentem aqui grande e os pais como se fossem aquelas criaturas insignificantes que nada sabem. Esse é o movimento que acontece na adolescência. Só que eles podem achar isso, só que mesmo assim, o que é obrigação de um pai e de uma mãe fazer com esse adolescente? Colocar ele no lugar dele. E colocar como? Olha, minha filha, meu filho, uma adolescente é uma filha. Enquanto você morar com mamãe, as regras são essas, essas e essas. Quando você trabalhar, tiver a sua casa, a sua profissão, aí você pode, enfim, fazer isso. Você pode ir para tal lugar, você pode fazer aquilo. Você tem todo o direito de ficar zangada, mas é assim que funciona aqui dentro de casa. Mostrar quem manda na coisa toda aí. Entenderam? E continuando, complementando aquela pergunta dos filhos, como a gente mostra para um filho que ele tá errado, é isso. Permitindo que ela erre também. Nós não conseguimos proteger os nossos filhos do mundo. Quem tenta isso, quem acha que consegue, tá prejudicando o desenvolvimento dos filhos. Porque os filhos, eles precisam dessa ida para o mundo para ter forças para realizar. As mães, os pais que super protegem os filhos, fazem filhos fracos, frágeis para a vida. Entendem isso? A Kelly tá falando aqui do relacionamento. Ó, não foi fácil, 8 meses tentando sair, mas vi seus vídeos, fiz terapia e fiz um curso de Mindful. Sei, que me ajudou muito. Gente, tu levou só 8 meses, eu já levei 8 anos para sair de uma relação abusiva. Parabéns, realmente tô de cara. Muito bom, Kelly. Então, entendem isso sobre os adolescentes, gente? É limite, é colocar quem manda na coisa e é assim que funciona, não tem jeito. Aqui tem uma muito boa. Tenho ciúmes do meu filho com a namorada do meu ex. O que fazer? O que fazer eu não vou nem responder, eu só vou dizer a criança que é você. Gente, eu já fui assim, logo que eu me separei, eu morria de ciúmes do meu filho com a namorada do meu ex. Por quê? Porque quando as coisas não estão resolvidas entre o casal, a gente mistura o filho no meio da história. Lembra que eu falei que o divórcio é um papo entre adultos que criança não entra? E aí a gente tem que separar que papai da criança vai continuar sendo papai, entendem? Mamãe vai continuar sendo mamãe. Independente dessa criança ter madrasta ou padrasto, ninguém vai tirar o lugar dessa mamãe e desse papai. Os pais vão ser sempre os pais.
Então, essa mãe precisa entender que ela não vai perder o amor desse filho se continuar nesse papel, tendo ciúmes, né? Tendo essas situações de infantis, isso vai prejudicar a tua relação com teu filho. Entende isso? Cada vez mais ele vai ficar afastado. Então, a gente precisa soltar os filhos. Os filhos não são nossos. Os filhos, enquanto crianças, são responsabilidade de pai e mãe. Então, o filho é do pai e da mãe, gente. Eu adoro o jeito que a gente fala, né, dos filhos. O meu filho. Ah, mulherada, não é fácil. Vamos ver aqui. Ah, sim, a Mindful. Gente, não consigo falar isso. Eu acho que o vinho tá acabando comigo. É a meditação plena. Sim, é a atenção plena. É muito bom mesmo. Ô, Senhor. A Carla, fui casada há 19 anos, meu relacionamento estava péssimo, consegui me divorciar. Agora que ele arrumou outro, eu sinto ciúmes e penso que poderíamos voltar. Eu já te respondi essa pergunta na caixinha, né? O que acontece aí? Gente, é comum se arrepender? É. Só que olha só o que a gente precisa separar nessa situação. Se nesse 1 ano que você esteve separada, divorciada dele, e ele não tinha namorada, ele não tinha ninguém, você não teve arrependimento e vontade de voltar, é porque isso não é amor. Agora, se esse sentimento só despertou quando ele arruma alguém e começa a cuidar da vida dele, esse é um sentimento de infantilidade. Por quê? Porque eu quero aquilo que é meu. Não pega o meu brinquedo aqui, eu quero de volta. Então, eu não aconselharia voltar nessa situação. Porque o relacionamento volta com os mesmos problemas de antes. Então, avalia bem isso, né? Como que era o teu arrependimento antes da namorada e depois da namorada. Eu acho que tu vai ter as respostas que tu precisa. Que mais, meu povo? Nossa, tem coisa aqui, mas não vai dar tempo de falar tudo. Olha só essa. Muito bom. Como eu faço para destravar a minha vida e restaurar meu relacionamento com meu ex-marido, que hoje somos amantes? É na mesma pergunta, eu vou continuar. Eu sei que diante de Deus não existe divórcio, mas me sinto envergonhada e não é um relacionamento estável. Gente, como vocês usam Deus no meio das confusão que vocês fazem. Deus, o divórcio, tudo que existe no mundo, Deus diz sim. O divórcio ele está a serviço da nossa vida também. Ele não pode ser banalizado, obviamente. Mas ninguém é obrigado a ficar numa relação. Então, o que Deus quer? Deus quer que nós sejamos felizes. Não quer que a gente case e morra com aquela pessoa num relacionamento tóxico, por exemplo, né? Deus quer que a gente tire as lições e os aprendizados. Então, a gente tem que parar de usar Deus para justificar as coisas que a gente faz, certo? A primeira coisa que a gente tem que começar é pensar que Deus quer o nosso bem. Tá bom? Então, assim, como eu faço para destravar a minha vida e restaurar meu relacionamento com meu ex-marido, que hoje somos amantes? Olha a troca de papéis disso. Eu sou da seguinte opinião. Isso aqui não tá legal. Se ele quisesse voltar a ser teu marido, ele largaria a mulher e voltaria para você, que é a primeira esposa. Isso não vai dar bom. Isso não tá bom. Então, eu te aconselho parar de olhar para o passado e se oportunizar uma nova vida, uma nova relação. Entendem isso? Porque se esse homem te quisesse de fato, ele voltaria para você. Porque você está disponível para ele, ele não está disponível para você. Certo, meu povo? Que mais? Que mais? Aqui outro desabafo, ó. A opinião dos outros me afeta e paralisa, por mais que eu já tenha tentado superar.
Por vezes até penso que superei, mas parece que vivo sem querer me expor em nada que possa ser desaprovado pela opinião dos outros, seja familiares, amigos, colegas ou apenas conhecidos. Gente, a opinião, eu acho que eu coloquei essa semana alguma coisa sobre opinião. A opinião boa é aquela que não sai da nossa boca. Então, quando a gente se abstém de opinar sobre a vida do outro, o Bert falava isso. Eu fico livre e o outro também. Porque quando eu emito a minha opinião, eu vou pegar o nó do outro e trazer para minha vida também. Além do que, quando eu faço isso, eu tiro a responsabilidade de ele escolher e amadurecer sobre as questões da vida dele. Então, a opinião, gente, é aquela que a gente fica aqui, ó. A gente pode até pensar, mas a gente não deve falar. E aí ela fala, chego até a me esconder. Como mudar isso? Amadurecendo, sabendo que a gente pode errar sim, a gente vai fazer escolhas equivocadas, a gente vai errar, a gente vai quebrar cara e tá tudo certo. As pessoas que ficam buscando opinião, é porque elas têm medo de errar. E aí, quando erram, o que acontece? Ah, mas eu fui atrás do fulano que me falou isso, por que eu não fiz ao contrário? Eu sabia que eu tinha que fazer aquilo. É isso que acontece. Eu fico no modo infantilizado e não me aproprio do que eu preciso para crescer. É a serviço disso que está a opinião. Eu evito com que o outro cresça. Faz sentido para vocês? É interessante, né, Lúcia? Bem isso mesmo. Aí ela fala assim, a mesma pessoa, tá, gente? Tenho 55 anos, sou divorciada, tenho meu trabalho, sou concursada, tenho meu apartamento, tive problemas de saúde e superei vários momentos bem difíceis, inclusive o câncer de mama há 6 anos. Ok. Ela tá desabafando. Tenho um filho, morou com uma namorada por 6 meses e voltou para casa. Agora ele mora comigo, trabalha, faz academia, joga futebol, mas não voltou a ter ninguém. Separou faz 7 anos. Nem precisa falar que esse menino tá no papel de marido da mãe, né? Ele não vai mais namorar mesmo. Ele pode até se envolver, pode até ter uma aqui, outra ali, mas esse filho tá a serviço dessa mãe. Essa relação de simbiose aí, ele tá ocupando um papel que não é de filho, inconscientemente. E é isso que acontece mesmo. Ele mora com a mãe, ele trabalha, ele faz academia, ele joga futebol, mas ele não tem aquela responsabilidade de um homem, né? De família, de esposa, de mulher, de responsabilidades maiores. Ele tá aqui como um adolescente. Por que começo algo com entusiasmo e de repente me desanimo e perco o gosto? Porque você tem um fluxo interrompido em direção ao pai. É aquilo que eu falei no início. Aquele que tem muitas ideias, muitos planos, que na cabeça planeja que é uma maravilha, mas na hora de concretizar não consegue, tem um fluxo interrompido com o pai. Entendem isso? Gente, tem muita coisa aqui, não vou dar conta de falar tudo, mas assim, em suma foi isso, né? Resumindo assim, as perguntas, as coisas mais parecidas foram assim. O que eu digo para vocês é, lendo isso aqui tudo, tá? Um por um, porque eu li um por um, gente. Eu fico pensando assim, meu Deus, se eu tivesse há 20 anos atrás as informações que eu dou aqui, se eu tivesse há 20 anos atrás entendido como funcionam as leis sistêmicas, como que é essa postura sistêmica, como que a gente tem que agir dentro das relações, como que é esse equilíbrio entre dar e receber, eu jamais ficaria fazendo essas perguntas sem fazer nada com isso. Então eu digo assim, vocês têm a oportunidade de mudar, vocês podem buscar ajuda, terapia, constelação. O curso da Jornada da Metamorfose, gente, que está aberto, ele ensina
esmiuçadamente tudo isso, como que funciona. Junto com isso, a gente aprende a destravar muitas coisas da nossa vida, as nossas posturas disfuncionais. A gente tem exercício sistêmico que trabalha o nosso sistema familiar. Então tem tudo aí, é um método, é um processo, entende? Só que eu não tenho como explicar isso para vocês numa live, 2 lives, 3 lives. Esse é um processo que necessita de tempo, necessita de qualidade. Então, assim, o que eu digo para vocês é que todo problema tem solução. O que vocês não podem é se acostumar fazendo essas perguntas, eu respondendo essas perguntas e vocês não fazendo nada com a informação que eu dou. Então, este é o movimento de mudança, eu fazer algo com isso. Quando eu fico no movimento de, ok, eu tenho informação, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não faço, a tua vida tá afundando. Então não adianta reclamar, não adianta se fazer de vítima, não adianta, a culpa é tua, a responsabilidade é tua. Entende? E quando a gente começa a se apropriar disso, a coisa muda de figura. Aí as pessoas dizem assim, ai, mas é caro uma constelação. Gente, se eu soubesse que uma constelação resolveria a minha vida, eu juro pra vocês, R$450 resolve a minha situação, meu Deus. Eu vou falar pra vocês, uma constelação, gente, pra quem não sabe, eu tinha um problema no meu cóccix, grave. Eu fiz 2 cirurgias, eu tava indo pra 3ª cirurgia, onde o médico disse assim, a gente vai ter que serrar o teu cóccix. E aí tu vai ficar com uma dor no quadril pro resto da vida. Essa dor no quadril pode ser bem pior que a dor no cóccix. Eu já tomava morfina, a morfina não funcionava mais. Eu falei, vamos fazer a cirurgia. E aí, gente, no meio dessa cirurgia toda, eu falei, eu vou constelar. E eu fui como consteladora, eu já era consteladora, eu falei, vou constelar o meu cóccix. Mas eu fui não acreditando. Eu falei, vou constelar só pra ver o que vai dar. Gente, depois de um mês, eu fui me dar conta que eu não tava mais tomando remédio pra dor. E aí, eu conseguia sentar, porque eu ficava só em pé. Eu não sentava mais. Eu estudava em pé, eu não atendia mais no consultório, eu não conseguia mais me movimentar direito. Em menos de um mês. Quem me conhece aqui sabe, quem me conhece dessa época do meu cóccix, né? A dona Cleusa acho que é uma dessas. Gente, depois que eu constelei, eu nunca mais tomei remédio. Eu nunca mais tive dor no meu cóccix. Hoje, eu sento aqui, muitas vezes às 7h30 da manhã, eu saio 11 horas da noite. Eu só levanto para fazer xixi entre um paciente e outro. Eu não tenho dor nenhuma. Só que o que acontece? As pessoas não querem arriscar, não querem pagar, porque é muito melhor ter dor, né? Porque daí eu tenho que reclamar, eu tenho que falar, eu tenho assunto com as pessoas. A Maria Helena, minha amiga aqui, ela sabe dessa época do cóccix, que eu estudava até para a OAB, eu estudava em pé, eu não conseguia sentar. Eu tinha um balanço no meio da minha sala que meu irmão me deu, porque era a única coisa que eu conseguia sentar um pouco que não machucava o meu cóccix. Então, gente, é o que eu falo para vocês. A constelação, junto com esse método que eu organizei, mudou a minha vida. Mudou a vida de mais de 45 mulheres que eu transformei. Só que a gente precisa tomar a decisão. Sem tomar a decisão, sem nos comprometer com o processo, nada vai acontecer. Vai continuar a dor no cóccix, vai continuar os problemas, vai continuar os ciclos de repetições na nossa vida. Fora outras coisas que a constelação resolveu na minha vida. Entendem, gente? Então, o que eu digo é isso. Não abandonem os processos de vocês. Busquem ajuda profissional. Não se acostumem com a dor, porque tudo tem solução. A gente precisa não desistir. Não desistir. É isso que é a minha mensagem hoje aqui para vocês. Certo, meu povo? Vocês têm perguntas ou não? Eu tenho muitas histórias para vocês de
de milagres assim que a constelação fez. Mas eu vou falar isso num outro momento, que hoje já deu a nossa hora aqui. Então é isso, meu povo. Quem quer saber mais sobre a jornada da metamorfose, é só ir no link na minha bio aqui no Instagram, que vai estar aberto até amanhã, certo? A Juliana tá perguntando aqui, o que fazer para ter o fluxo normal com o pai? Constelar. Na constelação a gente arruma esse fluxo com o pai, certo? Então é isso, meu povo. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês. E se vocês tiverem perguntas a respeito dessa live e ficou com vergonha de se expor aqui, eu respeito e entendo você. E você pode fazer na minha caixinha que eu vou estar te respondendo lá. Lá também você não vai ser reconhecido e eu só respondo porque a resposta de uma pergunta, ela muda o campo de todo mundo que lê aquilo. Então, por isso que eu digo, façam as perguntas na caixinha lá, porque isso tudo todo mundo usa. As respostas, elas vão causando, vão reverberando no nosso sistema também. Meu povo, fiquem com Deus, tenham uma ótima semana e nos encontramos a semana que vem. Certo? Obrigada eu. Boa noite, gente. Ó, nem terminei meu vinho, ainda tinha mais assunto se eu quisesse. Ai, agora eu saí até da música que eu tinha colocado aqui, deixa eu ver. Saí, que pena. Beijo, meu povo, gratidão também, vocês são maravilhosos.